podem estar acompanhando todas as atividades e eventos da pós-graduação através do Facebook. Lá na página da pós-graduação vocês têm todos os acontecimentos, todos os eventos envolvendo a infectologia e a nossa pós-graduação. Então, sintam-se livres para acessar, para enviar suas dúvidas e para participar mais uma vez conosco do nosso programa. Bom, professora Márcia Puccioni, ela é professora associada da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, professora do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Ela é graduada em Medicina pela UF, tem residência em Clínica Médica e Neurologia pela UFRJ, especialização em Neurologia pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Neurologia pela UF, doutorado em Neurologia na George Augusto, a Universidade na Alemanha, é pós-doutora em Neurovirologia pelo NIH, Estados Unidos, ganhou o prêmio Antônio Austragésilo Rodrigues Lima, da Academia Nacional de Medicina em Neuroaides, em 1988, e Neurodengue, em 2007. É pesquisadora convidada pelo FDA, nos Estados Unidos, em 2006, foi, no caso. Neurologista da UFRJ entre os anos de 88 e 2000. Consultora científica em líquido cefalorraquidiano do laboratório Neurolife entre 95 e 2013. Chefe do laboratório de líquido cefalorraquidiano do Hospital Universitário da UFRJ. Chefe do Serviço de Patologia Clínica do Hospital Universitário da UFRJ entre 2010 e 2014. Coordenadora do Ambulatório de Neuroinfecção do Hospital Grafegrini, da Unirio. Professora do Programa de Pós-Graduação em HIV, Hepatite e AIDS, da Unirio. Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Coordenadora do Grupo de Pesquisa de Neuroinfecção da UFRJ, CNPq, desde 2003. Representante da América do Sul na International Retrovirology Association, desde 2018. Vice-coordenadora da Rede 6 no programa Zika e Chikungunya, no Rio de Janeiro, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Pesquisadora da FAPERJ, bolsista, no caso. Membro da Comissão Assessora de Manejo da Infecção pelo HTLV do Ministério da Saúde. Tem experiência em medicina com ênfase em neurologia tropical, trabalhando com os temas de dengue, chikungunya, HTLV, neurosífilis e neurocisticercose, e especialista em líquido cefalorraquidiano. Ela vai falar conosco por primeiro. Em seguida, nós temos a Sâmia, que é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em Medicina, no caso, pelo nosso programa, ela recebeu esse título em Doenças Infecciosas Parasitárias. Hoje também continua como aluna, fazendo seu doutorado também na DIP. Ela prestou diversos serviços voluntários, como no Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Centro de Controle e Oncologia do Estado do Amazonas. Atuou como professora na Faculdade Metropolitana de Manaus. Trabalhou também no Laboratório de Tuberculose da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Então, aproveitem. Professora, vocês têm 50 minutos. Depois pega as perguntas. Sintam-se à vontade por enviar as perguntas através do chat. Um bom dia, boa apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite à professora Silvia Noé, coordenadora do programa de pós-graduação em DIP, e ao Diego de Souza pela organização desses eventos que têm sido muito bons em relação ao Covid. Me coube um tema extremamente difícil, que é desafiador, que é falar sobre os aspectos neurológicos associados à infecção por SARS-CoV-2. No momento de reflexão, eu sempre me lembro de várias epidemias que a gente já passou, né, aqui no Brasil,
e em momentos, inclusive, desde o período da neuroAIDS, que aí a gente teve essa epidemia, que foi uma surpresa na ocasião, depois o HTLV1, a dengue, chikungunya, zika, enfim. E agora a gente está numa situação que provavelmente talvez a mais desafiadora de todas, que é a infecção pelo SARS-CoV-2. Então, na apresentação de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos neurológicos que são fundamentais para que a gente possa compreender se realmente há um envolvimento do sistema nervoso, qual é o processo que causa esse envolvimento, para que a gente, então, possa desenvolver condutas certas e rápidas para o diagnóstico e tratamento dessa condição. E a grande pergunta: se essa complicação neurológica seria um evento secundário ou se seria causado por uma infecção direta a nível do sistema nervoso. Então, o que eu vou trazer para vocês são o que existe na literatura, são alguns aspectos que existem até o momento, porque realmente é um tema, a Covid, é impressionante a quantidade de artigos que saem diariamente e evidências que surgem aprovando teorias e, algumas vezes, contestando teorias. Então, eu vou trazer exatamente o que a gente tem de evidência até o momento, e, enfim, a gente depois pode discutir o assunto. Bom, tudo começa, né, em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019, a OMS, ela então é notificada de casos de pneumonia de etiologia desconhecida que surgiram nessa ocasião. E de 31 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro, em poucos dias, já existiam 44 pacientes com diagnóstico dessa pneumonia. Em 7 de janeiro de 2020, então, as autoridades chinesas identificam um novo coronavírus, que foi posteriormente denominado de coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. E aí, o que chamou a atenção foi como o vírus era altamente contagioso. Em 5 meses, aqueles 44 pacientes se tornou uma epidemia, né? Hoje nós temos mais de 6 milhões de casos no mundo, atingindo mais de 200 países, com 373 mil mortes. É isso até o dia de ontem. Isso notificado, sem contar aqueles que não foram ainda notificados. Então, é uma situação bastante grave pelo grau de transmissibilidade, de contágio desse vírus que rapidamente se propagou no mundo. O vírus, o SARS-CoV-2, ele pertence à família dos coronaviridae. Ele tem esse nome, os coronavírus, por conta das espículas que a gente observa como se fosse uma coroa da Idade Média, por isso coronavírus. É um vírus envelopado, é um vírus que contém RNA, e o seu genoma produz proteínas estruturais que são importantes para a formação dessa partícula, como é o caso da proteína de membrana, M, vocês estão vendo, a do núcleo capsídeo, a N, a do envelope, e a proteína S, que seria a proteína da espícula. Essa proteína é extremamente importante porque é ela que é responsável pela fusão e ligação ao célula-alvo, que é através do seu receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Então, esse local é o local que é interessante que a espícula, ela tem uma afinidade que chega a ser 10 a 20 vezes maior com o seu receptor quando comparado ao SARS-CoV. Provavelmente, por um processo de mutação da seleção natural, ela se tornou mais, vamos dizer assim, mais infecciosa do que o outro vírus. Então, a grande pergunta é aonde existem esses receptores no organismo? Que a determinação da localização desses receptores é fundamental para o tropismo celular viral. E esses receptores, hoje se sabe que eles existem, como a gente vê aqui, não só nas vias aéreas, mas no pulmão, como a gente sabe, no coração, nos rins, testículo. No endotélio vascular você tem os receptores e também largamente no tecido cerebral. E aqui a gente vê a ligação do vírus, das espículas, com o seu receptor. Então, a pergunta é,
Mas aonde é distribuído esse receptor no encéfalo? Será que o encéfalo ele teria essa condição de ser infectado realmente? Ou seria só um produto de um processo de inflamação sistêmica e, como consequência, atinge o encéfalo também? Dados emergentes têm demonstrado que no encéfalo você tem áreas onde existe um receptor, como no córtex motor, numa parte do giro do cíngulo, nos ventrículos você tem receptores, na substância negra, no lobo temporal, no giro médio, no bulbo olfatório a gente tem receptores, e no tronco cerebral, a substância negra que eu já falei, também numa parte lateral, ventrolateral do bulbo, no núcleo trato solitário e no núcleo dorsal do vago. E que células poderiam ter esses receptores a nível do sistema nervoso? Todas. Neurônio possui receptores, a micróglia, que é a célula de defesa do sistema nervoso, possui receptores, os astrócitos, que seriam parte da sustentação desse tecido nervoso, possuem receptores, e o oligodendrócito, que produz a mielina, possui receptores. Portanto, o sistema nervoso tem o potencial de ser infectado pelo vírus. E esse dado é muito importante para a gente poder seguir em frente. Mas qual seria o mecanismo que esse vírus atinge o sistema nervoso? Então, a gente sabe que existem os receptores e a gente sabe que o vírus tem um tropismo ao sistema nervoso, porém, qual seria o mecanismo? Isso é uma hipótese em relação às experiências, os estudos realizados com coronavírus humanos, em que existiriam dois mecanismos possíveis para a invasão do sistema nervoso. Um seria via hematogênica e o outro via neuronal. A via hematogênica, o vírus atravessa a mucosa do epitélio nasal e atinge a corrente sanguínea e infecta o monócito. Esse monócito, então, ele vai para a corrente sanguínea e chega até o tecido nervoso. No tecido nervoso, nós temos barreiras que impedem essa livre passagem de células e vírus para dentro do parênquima, que seria exatamente a barreira hematoencefálica e a barreira hematolicólica. A hematoencefálica, que a gente está vendo aqui, entre o sangue e o parênquima, e ela é formada pelo endotélio dos capilares cerebrais, exatamente pelo endotélio. E esse endotélio, o que a gente sabe? Que ele as células endoteliais podem ser infectadas pelo SARS-CoV-2. E ele simplesmente atravessa esse endotélio, rompe essa célula e rompe a barreira. Por outro lado, nós também temos essas células infectadas, infectadas pelo vírus, que chegam ao local, e aí vem aquela questão da tempestade de citocinas produzidas em citocinas inflamatórias, que algumas delas, como, por exemplo, TNF-alfa, estimula a produção do ICAM, que é uma citocina que é capaz de alterar essa barreira, permite a passagem de células infectadas para dentro da barreira, de células infectadas, e essas células, então, vão produzir dentro do sistema nervoso citocinas, como o TNF-alfa, e o TNF-alfa, ele tem uma ação de lesar o oligodendrócito, que produz a mielina, e você tem perdas de mielina e desmielinização, além da lesão do próprio neurônio. Além disso, essas células infectadas, elas podem também estimular os próprios astrócitos, que são células do sistema nervoso, e a micróglia, a produzir quimoquinas que atraem mais células inflamatórias, mantendo um mecanismo de neuroinflamação no sistema nervoso, independente da infecção, que a gente sabe que todas essas células têm potencial de serem infectadas, tanto o neurônio e as células da glia. Então, a gente aí tem dois mecanismos, tanto de neuroinflamação, como um mecanismo de invasão viral que permitiria a chegada ao sistema nervoso. E do mesmo jeito, na barreira hematolicólica, que seria entre o sangue e o líquor, que ela é formada pelo epitélio, pelo plexo coróide, e o vírus ele atravessa esse epitélio, facilmente ele infecta essas células epiteliais do mesmo jeito. Então, seria, vamos dizer, possível a entrada no sistema nervoso através desses dois mecanismos por via hematogênica. E outra possibilidade é a via neuronal. Simplesmente, o vírus ele infecta receptores do nervo olfatório
esses receptores e esse nervo olfatório, ele chega até o bulbo olfatório e de lá atinge o tecido cerebral, hipocampo e uma outra via possível de infecção. Então, isso é uma teoria. A gente precisa de evidências. E em termos de evidências, recentemente foi publicado um trabalho de autópsia, infecção do lobo frontal de um paciente que veio falecer SARS-CoV positivo. E na autópsia do lobo frontal se mostra a presença dessas partículas virais nas células endoteliais. Aqui a gente tem hemácia, aqui endotélio e membrana basal. Então, as partículas no lobo frontal. A gente tem também ainda, na junção da célula endotelial com a membrana basal, a gente vê aqui o vírus, ele emergindo da célula endotelial, aqui do mesmo jeito. E aqui, dentro do tecido neural, como se fosse uma vesícula intracitoplasmática, várias partículas virais. Então, mostra que, além do vírus ter essa capacidade de neuroinvasão, ele também é neurotrófico. Ele consegue se infectar. Esse é um trabalho de estudo em SARS-CoV-2. Quer dizer, então, mostra que ele infecta o neurônio, ele infecta a célula endotelial. Então, além de neuroinvasivo, ele é neurotrófico. E aí, em resumo, o que a gente tem em termos de neuropatogênese? Então, a lesão pode ser por uma ação direta, ou via hematogênica, ou via neural. Pode ser associado a isso, ou isolado disso, tá? Um dano imunomediado por conta da tempestade de citocinas pró-inflamatórias, que acaba lesando tanto o sistema nervoso, o músculo esquelético, o próprio endotélio vascular. E aí a gente também sabe que existem vários relatos de doença cerebrovascular associada ao SARS-CoV-2. E isso, certamente, ela seria de causa multifatorial. Você tem vários motivos para uma doença cerebrovascular, começando do próprio fator de risco que acompanha muitos pacientes, como a gente vai ver mais à frente, o estado de hipóxia, comprometimento pulmonar e hipóxia secundária, aumento de fatores de coagulação, como dedímero, anticorpo antifosfolipídio, a própria coagulopatia inflamatória, que acontece, uma vasculite, que é também relatado, e a própria doença cardíaca, que pode gerar trombos cardíacos. Então, a gente tem inúmeros motivos para ter uma doença cerebrovascular. Na verdade, esses aspectos são vistos em casos de outros coronavírus, que também provocam uma síndrome respiratória. Então, por isso, já se conhece algo, só o que precisa é ter evidências que comprovem vamos dizer, essas hipóteses. Então, a gente já viu ali a possibilidade, sim, de infecção da célula neural, da célula endotelial, do sistema nervoso e ruptura da barreira hematomicólica e hematocefálica. Bom, e aí vocês vão perguntar o seguinte, a primeira dúvida é, quão frequente são as manifestações neurológicas? São situações muito raras, que ocorrem ocasionalmente, ou são manifestações frequentes que devem nos preocupar a cada momento que se atende um paciente neurológico? Então, não existem muitos estudos de acompanhamento de pacientes. O primeiro, e que tem sido referência, é o estudo de Wuhan, na China, que verificou a presença, em 36% dos casos, alterações neurológicas, que depois a gente vai entrar em detalhe. Depois, na França, em Estrasburgo, observaram 90% de casos com alteração neurológica. Esse segundo trabalho, a gente tem que ter um certo cuidado, por conta eles mesmos comentam a limitação do estudo, uma vez que eram pacientes graves, pacientes que fizeram medicação tipo midazolam, propofol, e que você sabe que muitas vezes ocorrem alucinações, alteração de comportamento, então fica um pouco tendencioso a gente ter essa certeza, precisam mais estudos. Outros estudos chamam atenção para alguns aspectos, tipo presença de zumbido, em 9% dos casos, presença de alteração, confusão mental, isso tem sido descrito, mas entra dentro daquela faixa, será medicamentoso, será pelo próprio vírus. Cefaleia é uma manifestação muito frequente em vários estudos, 6 a 8% dos casos, e a própria doença cerebrovascular em 6% dos casos, também mais do que um estudo. Então, chama atenção para esses aspectos. No estudo do Wuhan, que foi escrito por Mao e colaboradores, ele descreve 3 tipos de alteração. A nível do sistema nervoso central, que foram as mais frequentes, sistema nervoso periférico e dano muscular.
Sistema nervoso central. Chamou a atenção, por exemplo, cefaleia de novo, zumbido, alteração da consciência, tanto pode indicar uma encefalopatia, hipóxia, por um distúrbio metabólico, mas também uma encefalite, uma meningoencefalite. Os distúrbios cardiovasculares também foram frequentes, ataxia e crise convulsiva. Tá? Em relação ao sistema nervoso periférico, praticamente 9% tiveram alteração no olfato e gustação, que é uma manifestação muito comum a nível de SARS-CoV, de Covid, anosmia e de geusia. Então, isso é um outro aspecto que deve chamar a atenção. E, por fim, o dano muscular, que pode ser tanto por conta de uma presença de toxinas inflamatórias ou pela própria invasão viral. E aí, os pacientes apresentaram mialgia com elevação de CK, como se fosse uma miosite. Então, esses aspectos é que a gente tem que ter em mente. O vírus pode lesar qualquer, tanto sistema nervoso central, periférico, dano muscular, podem vir complicações neurológicas associadas à presença da infecção de SARS-CoV-2. Aqui, como exemplo dessa situação, que poderia ser bastante difícil esse diagnóstico nos dias de hoje, no momento atual, esse é um caso do Japão, embora ele coloque como primeiro caso, parece que não foi, mas o importante é o relato. E era um homem de 24 anos apresentando, no primeiro dia, cefaleia, fadiga generalizada e febre, quer dizer, sintomas bastante inespecíficos. Esse homem procurou a emergência por mais do que uma vez, fizeram radiografia de tórax, foi normal, e no 9º dia ele foi encontrado, então, inconsciente e levado na ambulância para o hospital, e na ambulância começou a ter convulsões, já chegou no hospital em coma, com rigidez de nuca. Por conta disso, fizeram uma tomografia de crânio e tórax, porque se encontrava na época de pandemia, então eles fizeram tórax também. E aí no tórax mostrou o vidro fosco. E por conta desse vidro fosco, então foi feito o estudo SARS-CoV-2, que foi negativo no nasofaríngeo, porém positivo no líquor. E o líquor se mostrava inflamatório. Então, era um paciente com uma meningoencefalite, em que o SARS-CoV estava positivo no líquor e não no suave. E aí, o que a gente encontra? E fizeram a ressonância. Então, a ressonância mostra exatamente esse aspecto, tratava de uma ventriculite e uma encefalite com predomínio em lobo temporal, como vocês estão vendo no FLAIR, essa área hiperintensa no lobo temporal. Então, isso aí fala muito a favor daquelas hipóteses de que o vírus, provocando essa reação inflamatória, provocando uma encefalite a nível do sistema nervoso. Nesse caso, eles tinham um PCR positivo no líquido, quer dizer, o líquido inflamatório, PCR positivo, e você tem na ressonância uma lesão. Então, fala realmente de uma meningoencefalite associada ao SARS-CoV-2 viral. Nessa outra situação, ainda mais difícil de diagnóstico, se a gente imaginasse isso nos dias de hoje, você atendendo esse doente numa emergência, uma mulher de 40 anos com diabetes e obesidade. E a manifestação, o sintoma, foi febre e síncope. Essa paciente foi imediatamente admitida, foi na China isso, na época da pandemia, então havia toda essa preocupação com o SARS-CoV, e aí fizeram logo o SWAB nasofaríngeo, que foi positivo, e o líquor também foi positivo. Colheram o líquor, foi normal, ressonância normal, mas mesmo assim o SARS-CoV foi encontrado no líquor. A paciente chegou a fazer uso de hidroxicloroquina, por isso a gente não sabe, mas ela melhorou em uma semana, a paciente recuperou o quadro neurológico e teve alta também. Então, foi um quadro transitório, mas a ressonância normal, mas de novo, o PCR foi positivo no líquor nas duas situações. Então, aí vocês me perguntam, mas como pode o PCR ser positivo no líquor, ser negativo no nasofaríngeo? Alguns acreditam, isso por hipótese, que o quadro neurológico poderia, como um quadro pulmonar, quando a gente fala da chegada do vírus, da invasão viral, aí vem um processo inflamatório, seguiria o mesmo caminho. Aqui em vermelho, vocês estão vendo o RT-PCR, nasofaríngeo, orofaríngeo, e tem uma sensibilidade em torno de 60%. Aqui em azul, nessa onda, a gente vê o líquor, a carga viral no líquor. Então, o que alguns acreditam é que na primeira fase você teria a neuroinvasão
que poderia ser direto ou pelo nervo olfatório, direto para o sistema nervoso, quando o pulmão ainda está normal. E aí, nessa fase, através do nervo olfatório, ele vai para o bulbo olfatório, aqui você tem a região frontal, ele já infectaria o sistema nervoso por esse caminho, e a carga viral, nesse momento, é mais alta do que a carga viral no restante, porque ele invadiu o sistema nervoso, já está se replicando ali no sistema nervoso, e depois vem o clearance, com a chegada de todo esse processo imune, e a lesão pulmonar já começa a se instalar também, e vem o clearance, mas ao mesmo tempo ocorre a infecção no sistema nervoso, que envolve também o tronco cerebral, e inclusive o núcleo trato solitário, que alguns consideram que muitas vezes o paciente, o quadro pulmonar não é tão grave, mas o paciente está em insuficiência respiratória. Alguns consideram que isso poderia ser de origem central. E em seguida, vem uma fase em que há uma resposta imune muito acentuada, também no sistema nervoso, e aí o PCR no líquor está bem baixo, enquanto que no orofaringe você ainda tem positividade. Então, essa é uma hipótese que a gente precisa confirmar ou não, a possibilidade da neuroinvasão direta na fase que o pulmão está normal. O fato é que a resposta imune ela é bastante individual, porque a gente observa esse tipo de alteração, mas a gente observa também alterações em que o paciente não sai dessa fase de neuroinvasão. Ou seja, o vírus atinge o sistema nervoso, como a gente viu, fica confinado, o paciente melhora e tem alta. Então, ele não entra numa outra fase sistêmica ou de quadro pulmonar, em que o quadro neurológico é a única manifestação da Covid. Esse é um caso de São Paulo, da equipe do Dr. Carlos Sene, em que eles sequenciaram o vírus no líquor, tá? Ele foi sequenciado, um paciente de 42 anos, com queixas de parestesias, no membro superior esquerdo, progrediu para hemitórax, hemifácie, fizeram logo o líquor, a ressonância de crânio normal, o líquor normal, mas mesmo assim insistiram e fizeram o RT-PCR, que foi positivo apenas no líquor, e a ressonância de medula cervical mostra uma pequena área hiperintensa a nível de medula cervical. O genoma, então, foi idêntico, foi quase idêntico àqueles que são descritos no mundo. Então, novamente, outra situação, líquor positivo, os suaves faríngeos e nasais, nasofaríngeo, negativo. Tá? Então, entra exatamente naquela questão, invasão direta ao sistema nervoso, sem ter uma grande repercussão sistêmica. E aí, vem um outro aspecto muito interessante. Então, a gente está falando de invasão viral direta, confinada no sistema nervoso. E agora, a gente tem uma outra situação, que também foi um caso descrito, esse paciente foi diagnosticado de encefalite, tinha poucos sintomas respiratórios, e esse paciente foi feito esteroide, corticoide, e o que a gente observa nesse relato, que me chamou a atenção, foi que esse paciente apresentava citocinas elevadas, interleucina 8, no líquor, e não no sangue. Então, ele começou com febre, tosse, teve irritabilidade, uma confusão, afasia, chegou a ter um quadro de mutismo, foi tratado por inúmeros agentes, sem resposta. E aí, as citocinas estavam aumentadas no líquido, mostrando que existia um processo inflamatório localizado com liberação de citocinas no sistema nervoso, e não a nível sistêmico. E respondeu a altas doses de corticoide. Depois foi feito prednisona oral, o paciente já recuperou, e aqui a gente vê ele recuperar e teve alta. Então, chama atenção para essa situação. Houve alguma situação de inflamação ali no sistema nervoso. Isso é extremamente interessante e aquelas hipóteses que eu levantei, né, foram levantadas no início, naquela resposta de citocinas, junto até da infecção viral, procede dentro de algumas evidências clínicas. Bom, outra manifestação do sistema nervoso central, foi acidente vascular encefálico, como apresentação de COVID. Aqui, nesse relato, existiram 4 casos, todos entre 73 e 88 anos, já com doença grave, com fator de risco. Então, essa é uma situação, e aqui mostra uma área de infarto, tá?
extenso, parieto occipital, mas, além disso, uma lesão pulmonar bilateral. Então, essa é uma situação. São pacientes que, provavelmente, esse quadro de doença vascular encefálica faz parte de um quadro sistêmico de inflamação, uma microangiopatia trombótica, com vários fatores de risco. Mas é diferente. Aí você, bom, então, isso faz parte de uma situação geral. Porém, nesse relato, que a gente vê um relato de 5 casos em pacientes mais jovens, inclusive um de 33 ou 37, fazendo um AVC, um AVE, e não tendo esses fatores de risco. Provavelmente, a fisiopatogenia aqui é uma outra situação, provavelmente uma vasculite, vários aumentos de dímeros são comuns desses doentes, e como o anticorpo fosfolipídio. Então, são situações um pouco diferentes, vamos dizer assim. E o AVC hemorrágico também pode acontecer associado ao COVID. Esse é um paciente que tinha pouco sintoma clínico, além de febre e tosse, 3 dias, e já chegou com um distúrbio de consciência. E o que a gente observa, de novo, a lesão pulmonar, né, extensa, e o AVC, uma grande área de hemorragia, inclusive acometendo ventrículos. Então, associado à questão do tromboembolismo. Manifestação do sistema nervoso periférico. Uma das mais frequentes, né, e comentadas, esse aqui é um estudo da Inglaterra, que ele chama a atenção que a perda do olfato deveria ser considerada como um marcador de infecção do COVID, que é uma manifestação muito comum, perda de olfato. Por conta disso, os europeus se juntaram e fizeram um estudo em 12 hospitais da Europa, em 417 pacientes, nas formas leve e moderada. E observaram que, de fato, 86% apresentavam alteração do olfato e 88% da gustação. E sendo que a alteração do olfato foi a manifestação inicial em 12% dos casos, foi a primeira manifestação do COVID. Aí eles avaliaram que entre os pacientes sem obstrução nasal ou rinorreia, que, aliás, não é muito comum no COVID, 80% apresentavam alteração olfatória. Quer dizer, sugere que não é uma lesão local da mucosa, uma rinite, mas que isso pode ser pelo comprometimento do nervo olfatório mesmo. Né? E aí se observou ainda que 44% tiveram recuperação desse olfato. E para comprovar esse achado, o que nós temos aqui em seguida é exatamente a ressonância magnética de uma paciente que já no primeiro dia ela trabalhava em saúde, em área de Covid, e já começou a ter, em um dia, começou a apresentar uma tosse, anosmia e disgeusia. Então, imediatamente foi feita uma ressonância magnética, já no primeiro dia de sintomas, e que se observa uma área hiperintensa no bulbo olfatório, bilateralmente, e também um comprometimento, uma área hiperintensa no lobo frontal. Tá? Então, à direita, a gente vê aqui no giro médio, exatamente onde está o bulbo olfatório. Né? Então, isso aí é bem interessante. E a paciente, ela recuperou da anosmia, e 28 dias depois foi feita uma nova ressonância, e aí a ressonância estava normal. Então, fala a favor que, de fato, há um caminho através do nervo olfatório e que chega até o bulbo olfatório e que pode comprometer ali as regiões do encéfalo próximas. Aí, em relação a quadros periféricos, que a gente tem descrito síndrome de Guillain-Barré, associado a sarcose. Nesse relato foram 5 casos. O que é interessante no relato é que esses pacientes, eles ainda apresentavam positividade no suave nasofaríngeo, 4 deles, e 1 com IgM reativa. E esse quadro surgiu 5 a 10 dias após o início do quadro viral. Então, em geral, o Guillain-Barré a gente conhece como um quadro pós-infeccioso, porém, no Zika e no próprio dengue, vocês têm ele sendo infeccioso. Nessa situação, a gente tem ainda a infecção do vírus, que provavelmente é uma situação de parainfecção, um quadro parainfeccioso, ou seja, o vírus, a nível sistêmico, ele provoca como se fosse um gatilho, ou por mecanismo de mimetismo molecular, ele desencadeia proteínas virais,
são identificadas na própria mielina do sistema nervoso periférico, e aí vem essa agressão. Então, isso não é novidade em termos de infecções do nervoso central, mas chama atenção que o Guillain-Barré pode ser associado ao SARS-CoV, e o PCR do líquido foi negativo em todos os casos. Tá? Então, além do Guillain-Barré, nesses pacientes eles apresentavam um quadro de tetraparesia, tetraplegia, diplegia facial. É descrito também Miller-Fischer, que seria esse comprometimento, uma oftalmoplegia, ataxia reflexia, também é descrito associado ao SARS-CoV-2. Bom, aí vem a grande questão. A grande questão, e agora? Como é que eu vou fazer o diagnóstico desses pacientes neurológicos, considerando que a grande maioria, a manifestação neurológica ocorre durante a evolução do processo da doença. Então, é mais fácil o diagnóstico. Mas eu posso ter uma situação em que a doença neurológica é a única manifestação ou é a manifestação inicial do Covid-19. Lembrando que SARS-CoV é o vírus e Covid é a doença. Então, eu achei muito interessante esse consenso que foi publicado pelo grupo de Wuhan sobre recomendações para os neurologistas. Quer dizer, como se pode fazer esse diagnóstico? A questão é a seguinte: o RT-PCR no líquor, ele não é excludente. Ele não vai excluir a doença neurológica. Por quê? Eu posso ter uma fase inicial, eu posso ter infecção do sistema nervoso e meu PCR no líquor está negativo. Então, por isso, é necessário que outros PCRs sejam também investigados, sejam realizados, como, por exemplo, nasofaringe, orofaringe, lavado bronco. Por quê? Se você tem uma infecção por SARS-CoV e surge um quadro neurológico, isso contribui para o seu diagnóstico da doença associada ao SARS-CoV-2. Além disso, se a gente observa na própria curva de positividade do RT-PCR, chama atenção mesmo a nível de SWAB, o que a gente tem é uma positividade nos primeiros 15 dias, sendo que, na maioria das vezes, ele demora 5 dias para ser positivo, ou seja, você faz o RT-PCR nos primeiros 5 dias de sintoma e tem que repetir, e dependendo, ele cai a sua curva, e você pode ter de novo um RT-PCR negativo, e a sensibilidade é em torno de 60%. Então, nesse momento, aí vem a sorologia. E a sorologia, que começa já a partir do 9º dia, a IgM, ela tem ajudado bastante no apoio diagnóstico, principalmente dos quadros neurológicos. A gente não pode imaginar que o quadro neurológico só vai ocorrer nos primeiros 15 dias de sintoma. Ele muitas vezes ocorre como um quadro pós-infeccioso, quando você já não tem mais o vírus circulando. Então, por conta disso, é fundamental a gente também realizar a IgM, embora a gente saiba que a gente está ainda num processo de desenvolvimento de testes diagnósticos, de aprimoramento, mas certamente isso contribui para o diagnóstico quando a gente raciocina considerando vários aspectos. E o outro aspecto que a gente viu em uma das análises é a realização, junto com a tomografia de crânio, a tomografia de tórax. Então, que ela vai te dar um indício, quer dizer, o seu RT-PCR foi negativo, porém, ele tem o vidro fosco, isso também já é um caminho em termos de apoio ao diagnóstico. Então, nesse momento, nós ainda não temos um consenso internacional, tem esse consenso da China, que parece bastante interessante, e a gente usa esses critérios também para outras infecções do nervoso central, como a própria dengue, chikungunya, a gente tem usado esse apoio diagnóstico. Bom, isso é fundamental, por quê? Porque diante de um caso, é melhor você, enfim, tomar precauções diante de um paciente que chega com um quadro neurológico, um AVC, excluir, nesse momento de pandemia, excluir o SARS-CoV, do que deixar esse diagnóstico, não fazer o diagnóstico, risco de infecção de outros indivíduos. Então, é fundamental. Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui é momento de pandemia. Isso não quer dizer amanhã a gente tem uma vacina, pronto, agora caso neurológico é raro. Mas no momento a gente tem que ficar realmente atento a essa situação da doença neurológica. Esse é uma carta que foi escrita por um autor que é o Show, que escreve bastante sobre doença neurológica, a preocupação dele da dano ser subestimado, quer dizer, não esteja sendo feito os diagnósticos de comprometimento neurológico.
Por fim, em termos de conclusão, só para lembrar algumas orientações, algumas dicas para aqueles que atendem, estão na linha de frente, que manifestações frequentes associadas à doença neurológica seria a anosmia, disgnosia e a cefaleia. E menos frequente, mais rara, seria já a alteração nível de consciência e crise convulsiva. Então, a gente tem que prestar atenção e é importante, é muito comum, o paciente chega na emergência com sintomas vagos e é fundamental você realizar um exame neurológico. Chegou com uma cefaleia de forte intensidade, febre, precisamos ver se não tem rigidez de nuca acompanhando, se não tem alguma alteração cognitiva que pode já nos orientar para um diagnóstico precoce. Então, as complicações neurológicas descritas e comprovadas seriam tanto a encefalite, a meningite, mielite, eu não falei da encefalite de tronco, que acontece também. Encefalopatia, aí a gente tem vários motivos, a hipóxia, distúrbio metabólico, enfim. O acidente vascular encefálico, Guillain-Barré e outras neuropatias cranianas também são descritas. Chamar a atenção que uma rápida deterioração ou piora clínica de um paciente que está internado pode ser causada por um evento neurológico, contribuindo muitas vezes para essa alta taxa de mortalidade. Recentemente, um colega me ligou dizendo: mas olha, o paciente está internado, mas está no respirador, mas o quadro pulmonar dela não é essa gravidade para precisar de respirador. Então, você pode ter uma lesão do sistema nervoso central, no bulbo, comprometendo, provocando também uma insuficiência respiratória. Os sintomas do sistema nervoso podem surgir na ausência de sintomas pulmonares. Isso é um aspecto que a gente não pensa muito, mas tem que ficar atento, quem atende paciente neurológico, que não necessariamente você tem que ter aquele quadro, fase 1, fase 2, fase 3. Você pode burlar isso tudo e já desenvolver um quadro neurológico. Então, comprovadamente, SARS-CoV-2 ele tem propriedades neuroinvasivas. Esse estudo de anatomia patológica sugere já um comprometimento no neurotropismo, uma comprovação de neurotropismo viral. E lembrar que o exame de nível deve ser feito não só para confirmar o SARS-CoV, fazer o PCR, porém também para excluir outras infecções. A gente pode conversar mais no debate sobre a questão do líquor, quem tiver interesse. E, por fim, lembrar que a gente está fazendo um projeto em Neurocovid, estudo de líquor, e eu espero que a gente possa ver bastante coisa bacana aí para frente. E quem quiser colaborar, vai ser um grande prazer. Eu gostaria de, ao final, agradecer a todos. Essa foto é de uma aluna, uma ex-aluna de mestrado, que me mandou. Olha aí, professora. Então, agradecer principalmente a todos os profissionais de saúde que, nesse momento, estão expostos na linha de frente, como no passado muitos de nós já estivemos também. E, enfim, agradecer a todos vocês que estão assistindo. Também pode seguir em frente. Olá, bom dia. Meu nome é Sâmia, eu sou aluna de doutorado da professora Márcia. Eu vou dar seguimento, então, à explicação dela. Deixa eu compartilhar com a apresentação, só um momento. Então, eu vou dar seguimento à explicação da professora Márcia sobre aspectos neurológicos associados à infecção por SARS-CoV-2. Entretanto, eu vou dar mais ênfase às características moleculares do SARS-CoV-2 e ao diagnóstico molecular. Então, as infecções virais emergentes e reemergentes no sistema nervoso, elas representam uma preocupação de saúde pública no século atual, pois elas são responsáveis por expressiva morbidade e mortalidade nos pacientes que são acometidos por essas infecções. Alguns fatores são responsáveis, então, pelo surgimento, pelo aparecimento dessas infecções emergentes e reemergentes. Aqui, então, eu citei os principais, como a migração do agente causador da infecção, o rompimento de nichos ecológicos e o contato que existe entre as espécies.
outras espécies com os seres humanos. As manifestações clínicas ocasionadas por esses agentes etiológicos virais no sistema nervoso, elas podem possuir um quadro neurológico agudo, caracterizado por encefalites, meningites, mielites e meningoencefalites, ou um quadro pós-infeccioso, como a síndrome de Guillain-Barré, uma encefalite pós-infecciosa. Que são ocasionados, essas manifestações clínicas são ocasionadas por podem ser ocasionados por diversos grupos virais, como enterovírus, arbovírus, herpesvírus. Agora, o grupo de coronavírus, né, principalmente o SARS-CoV-2, que está sendo bem estudado, e demais vírus como HIV, vírus da raiva, sarampo e outros. Então, aqui eu vou falar brevemente sobre a história do SARS-CoV-2, já que a professora Marta já explicou muito bem. Eu vou falar brevemente, né, para poder entrar no assunto da estrutura molecular do vírus. Então, como que se deu o aparecimento, então, do SARS-CoV-2 em seres humanos, né? Ele apareceu, então, no final de dezembro do ano passado, de 2019, um grupo de pessoas que apresentou um quadro clínico de pneumonia. Essas pessoas, elas conviviam, né, no mercado de Wuhan, localizado no mercado na cidade de Wuhan, na China. E eles pegaram 9 pacientes, coletaram amostras de lavado broncoalveolar e swabs de garganta, fizeram análise molecular com RT-PCR e sequenciamento e identificaram, então, o novo coronavírus 19, ou de 2019, em nCoV. Mais tarde, eles observaram um quadro respiratório grave, que foi denominado, então, de síndrome respiratória aguda grave, né, do coronavírus 2. Até que no início de fevereiro desse ano, a Organização Mundial de Saúde resolveu denominar, então, oficialmente a infecção ocasionada pelo SARS-CoV-2 como doença do coronavírus 2019, ou Covid-19, e o vírus, então, foi classificado como síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2, ou SARS-CoV-2, como atualmente nós conhecemos. Então, após falar uma breve história do coronavírus SARS-CoV-2, né, eu vou entrar na classificação dele e caracterização estrutural e molecular. Ele pertence à ordem Nidoviralis, à família Coronaviridae. A subfamília é o Coronavirinae e ele está dentro do gênero beta-coronavírus, como a gente pode ver aqui, juntamente com demais coronavírus conhecidos que infectam os seres humanos, como o SARS-CoV e o MERS-CoV. Aqui eu coloquei esse esquema, que eu achei interessante, porque explica sobre a origem do vírus, né? Já que estudos iniciais relatavam que o SARS-CoV ele surgiu a partir de cepas de coronavírus que eram encontrados no morcego. E aí, a partir dessas cepas, elas foram responsáveis foram transmitidas por seres humanos e começou a causar a infecção que a gente conhece atualmente. Porém, estudos posteriores analisaram que existe uma região na proteína da espícula, localizada no coronavírus, que é responsável pela ligação em células hospedeiras nos seres humanos, e esse receptor, né, essa região do coronavírus que se liga à célula humana, possui mutação de 4 aminoácidos, e essa mutação ela não foi encontrada na cepa de coronavírus do morcego. Porém, ela foi encontrada na cepa de coronavírus do animal chamado pangolim, que existe em várias regiões da China e é um animal doméstico, né? Então, hoje em dia, existe um forte indício que essas cepas, na verdade, são transmitidas por seres humanos a partir de animais domésticos e provavelmente a partir, então, do animal conhecido como pangolim. Então, o SARS-CoV-2 ele tem um tamanho de 70 a 90 nanômetros. Ele é constituído basicamente por proteínas estruturais, né? A tão conhecida proteína da espícula, representada pela letra S, que confere essa aparência do vírus aqui, a aparência de coroa, por isso o nome coronavírus.
Ele também apresenta outras proteínas estruturais, como a proteína da membrana, aqui representada pela coloração azul ao redor da membrana, a proteína do envelope e a proteína do nucleocapsídeo, que envolve o material genético do vírus, que é o RNA. O RNA do vírus, que é o material genético, ele é constituído por uma fita simples positiva, possui de 26 a 32 kilobases, né, constituído, então, por vários genes. Os principais aqui que eu ilustrei nessa figura, né, o ORF, que é conhecido pela tradução como quadro de leitura aberto, que codifica 16 proteínas não estruturais que estão envolvidas na transcrição e na replicação viral. Tem demais ORFs que são responsáveis por codificação de proteínas, que são responsáveis por funções estruturais e acessórias do vírus. E as 4 proteínas, as proteínas estruturais que eu já expliquei no slide anterior, né, que são muito conhecidas e são muito estudadas, que são as proteínas da espícula, do envelope, membrana, do nucleocapsídeo. Espera só um momento que eu não estou conseguindo. Já. Aqui eu coloquei esse esquema, né, para falar sobre a estrutura da proteína da espícula, que é amplamente estudada, porque é nela que existe uma região chamada de RBD, que é a região de ligação ao receptor da célula humana, né? E essa região de ligação ao receptor está localizada na subunidade 1 da proteína da espícula do vírus. Existe também outra região que faz a clivagem de furina, né? É uma protease que existe no vírus que faz a clivagem da furina. A furina é uma substância que está presente em várias células e vários órgãos do ser humano. E mais tarde, no próximo slide, eu vou explicar o que isso implica, né? E também existe a protease da serina, que é responsável pela iniciação do vírus, da proteína da espícula na célula humana. Aqui, essa figura, né, desse estudo aqui dessa equipe, do Kim Putt e equipe, explica sobre... Ele representa aqui, então, essa região da proteína S, da proteína da espícula do vírus, e eles observaram que existe uma mutação, uma inserção de aminoácidos, né, de 4 aminoácidos, que existe no coronavírus, no SARS-CoV-2, que é encontrado nos seres humanos, e essa inserção desses aminoácidos não foram encontrados, então, nos demais coronavírus, né, do morcego, do pangolim, do SARS-CoV, do primeiro SARS-CoV, e, enfim, em outros coronavírus. Eles concluíram, que, enfim, existe uma forte hipótese agora, então, que essa inserção desses aminoácidos conferiu, já que é responsável pela clivagem da furina e ativação do vírus na célula humana, conferiu o grande poder de infecção do coronavírus 2, SARS-CoV-2, que não existe nos outros coronavírus que já foram estudados. Então, como é que deve ser conduzida as amostras de líquor dos pacientes que existe forte suspeita, né, de infecção por coronavírus, de Covid-19, de Covid-19? Então, essas amostras de líquor, né, elas são provenientes de pacientes que possuem forte suspeita clínica de uma infecção viral no sistema nervoso, que pode apresentar um quadro agudo de encefalite, mielite, meningite, ou até um quadro pós-infeccioso, como Guillain-Barré. Essa amostra de líquor, então, vai ser conduzida para várias análises, né? A análise inicial, seria análise citológica e de proteína, de bioquímica, que vai analisar o perfil do líquor, o perfil inflamatório. Esse líquor pode se apresentar, então, com um perfil normal, onde a citologia e a proteína vão estar dentro das dosagens normais, né? Menos de 4 células por milímetro cúbico, ou então uma proteína de até 40 miligramas por decilitros. O líquor, então, pode se apresentar como um líquor inflamatório, no caso das infecções agudas virais, onde a citologia vai estar aumentada juntamente com a proteína, ou até uma dissociação proteína-citológica nos casos de um quadro pós-infeccioso, onde a citologia vai se apresentar no nível normal, porém a proteína em nível elevado.
Após a análise histológica, então, e bioquímica dessas amostras de líquor, também é interessante fazer uma análise microbiológica, né, para exclusão de outras possíveis infecções por outros agentes infecciosos. Essas análises vão ser, então, para conferir agentes infecciosos bacterianos ou fúngicos. E, finalmente, o líquor vai ser encaminhado para o laboratório de biologia molecular, né, para ser analisado no laboratório de biologia molecular, onde vão ser realizados os testes de RT-PCR, que é muito padronizado já para a detecção do SARS-CoV-2, ou sequenciamento. Então, no laboratório de líquor, né, esse líquor vai ser analisado quanto à citologia global, né, a quantidade de leucócitos, a citologia diferencial, caracterizando quais são esses leucócitos encontrados, então, no líquor, análise bioquímica com dosagem de albumina, de lactato e glicose, e a análise microbiológica para excluir possíveis outros patógenos, né, como germes comuns, BK, fungos e demais micro-organismos. E, finalmente, no laboratório de molecular, onde essa amostra vai ser preparada, vai haver a extração do RNA genômico, uma síntese de cDNA a partir do RNA genômico do vírus. Então, a partir do cDNA, os testes moleculares de RT-PCR, sequenciamento, leitura de dados e interpretação dos resultados. Então, o diagnóstico, então, do SARS-CoV-2 no sistema nervoso, ele consiste, então, na confirmação, né, na confirmação da detecção da partícula viral, do RNA viral, na amostra que está sendo analisada, no caso, nas infecções nervosas, a amostra de líquor, né? E essa detecção, ela pode ser realizada por testes de amplificação de ácido nucleico, conhecidos como NAT, né? E o mais conhecido e o mais utilizado é o RT-PCR, que é a reação em cadeia de polimerase transcriptase reversa. Porém, quando os resultados de RT-PCR não são conclusivos, é realizado também o teste molecular de sequenciamento para confirmação quando existe necessidade. Os genes alvos estudados são os genes daquelas proteínas que eu já falei, nucleocapsídeo, né, proteína do envelope, da espícula, o gene ORF e até o gene da polimerase RNA dependente também. Os protocolos, então, esse próximo slide, eu coloquei uma tabela só para exemplificar de maneira bem resumida, né? Quais são os protocolos utilizados, quais são os genes alvos analisados nesses protocolos, de acordo com o instituto em cada país. Né? Então, aqui representados os genes RP, o gene do envelope, nucleocapsídeo e outros mais. Então, como é o esquema, então, de rastreamento dessa partícula viral nas amostras analisadas? No caso, como eu estou falando, na amostra de líquido. Então, primeiramente, a técnica utilizada de escolha para a detecção da partícula viral é o RT-PCR. E esse RT-PCR ele deve ser realizado para pelo menos 2 alvos diferentes, né, do SARS-CoV-2, sendo que um desses alvos deve ser positivo exclusivamente para um gene específico do SARS-CoV-2 e o outro gene pode ser um alvo do SARS-CoV ou do MERS-CoV, que faz parte do grupamento do beta-coronavírus do SARS-CoV-2, né? Possuem similaridades genéticas entre eles. Porém, quando é realizado o RT-PCR e esse RT-PCR ele apresenta um resultado positivo, porém positivo para o grupo de beta-coronavírus, não especificando se nenhum desses genes é exclusivo do SARS-CoV-2, essa amostra ela deve ser analisada então por outra técnica de molecular, que é o sequenciamento, e ele é muito específico, né? Ele vai sequenciar então o RNA viral do vírus, o RNA total, ou então ele vai fazer o sequenciamento parcial, né, de regiões escolhidas do vírus. Quando é feito o sequenciamento da região parcial do vírus, esse alvo sequenciado, escolhido, deve ser maior ou então diferente da região que já foi encontrada pelo RT-PCR, né? Para existir, então,
vários resultados e então os resultados serem interpretados e chegar a uma conclusão se essa partícula viral encontrada realmente foi do SARS-CoV-2. Aqui eu coloquei um estudo, né, a professora Marzi já até falou sobre ele, principalmente em relação às características clínicas do paciente. Aqui eu coloquei só para destacar que foi realizada, então, a técnica de RT-PCR em amostras. Eram pacientes que tinham um quadro de meningoencefalite, né? Eles coletaram, então, amostras do suave nasofaringe e também amostra de líquor do paciente. Eles analisaram, então, por RT-PCR, fizeram também testes imunológicos de higiene para excluir outros agentes etiológicos, até virais mesmo, como o herpes vírus 1 e o VZV, o varicela zoster. E eles encontraram a partícula viral, o RNA viral, na amostra de líquido, confirmando, então, que esse quadro neurológico apresentado no paciente é devido à presença de SARS-CoV-2 no sistema nervoso do paciente. Então, eu coloquei outro estudo aqui para ilustrar, a professora Marcia já também falou sobre essa importância, né, de realização do diagnóstico, não só na amostra de líquor de um paciente que tem suspeita neurológica por Covid-19, mas também analisar demais amostras, até amostras respiratórias. E aqui, eles também tiveram 2 pacientes com quadro neurológico de suspeita de infecção por Covid-19 no sistema nervoso. Eles analisaram sucessivamente amostras de líquor e suave nasal. Sucessivamente, a análise de PCR deu negativa na amostra de líquor, porém, eles encontraram a partícula viral na amostra de suave, né, em amostra respiratória. E aí a discussão desse artigo é, inclusive, assim, como é que pode, né, o paciente apresentar, ele ter o Covid-19, apresentar um quadro neurológico, né, de infecção por SARS-CoV-2, mas a partícula viral não ser encontrada no líquor, né? Então, eles falaram que existe, né, então, uma reação exacerbada do sistema imunológico da pessoa que está infectada. E, por vezes, a reação neurológica não é nem devido à presença do vírus no sistema nervoso, mas é devido à intensa resposta imunológica do organismo que está infectado, né? E a confirmação não necessariamente é devida a confirmação não necessariamente acontece pela partícula viral encontrada no líquor, que é uma amostra neurológica, mas pode ser confirmada até pela partícula viral em demais amostras, né? Como foi confirmado aqui pelo suave em amostra pulmonar. Então, sequenciamento é uma outra técnica molecular, que não é a primeira escolha para diagnóstico do SARS-CoV-2, mas é um diagnóstico que confirma a presença do SARS-CoV-2, né? E quando existe o resultado de RT-PCR não é conclusivo, é realizado, então, o sequenciamento. Além dele confirmar a presença do SARS-CoV-2, ele monitora também mutações gênicas, né, que podem dificultar o diagnóstico do paciente ou o tratamento. Ele consiste em ser uma ferramenta importante, né, para a epidemiologia molecular. Eu vou até mais tarde falar sobre um estudo, uma matéria que saiu, né, no site sobre um caso no Brasil. E ele também acaba se tornando uma ferramenta importante para a produção de vacinas e medicamentos que podem vir a surgir, né, no futuro. Aqui um outro estudo também realizado na China, que foi o primeiro caso de encefalite, né, diagnosticado na China. É só uma matéria porque eu não encontrei o artigo, eu acredito que o artigo esteja escrito em chinês, em mandarim. E por técnica de sequenciamento, eles detectaram a partícula viral no líquor desse paciente que possuía um quadro neurológico de encefalite, né, devido à doença Covid-19. Então, aqui, ele tem um estudo que eles estão aperfeiçoando um software que faz um banco de dados de vários sequenciamentos dos coronavírus, de todos os coronavírus, né? Ele é compatível, então, com a técnica de sequenciamento do NGS, que é o Next Generation Sequencing. Ele é compatível com o formato FASTA ou FASTA-Q. E ele permite, então, a análise de mudanças no nucleotídeo, regiões codificantes
proteínas, e ele até possibilita, né, uma comparação filogenética entre os vários coronavírus que estão sendo estudados no mundo inteiro. Então, é uma ferramenta importante para quem vai vir a trabalhar, né, com o sequenciamento do coronavírus encontrado nas amostras de estudo. E aqui, que saiu no jornal da internet, no jornal Nexus Jornal, né, que uma pesquisadora no Canadá diz que ter a sequência do genoma permite projetar vacinas com probabilidade de funcionar, né, com base do que é sabido de outros coronavírus. E o sequenciamento, então, é uma tecnologia que é de absoluta importância, né, para demais descobertas sobre o coronavírus, principalmente o SARS-CoV-2. A primeira amostra também detectada no Brasil, que foi de um paciente que estava em São Paulo, foi analisado no Instituto Lutz por sequenciamento também, e existia inicialmente a hipótese de que essa cepa tinha sido originada na Itália, né, já que o paciente, antes de vir para o Brasil, ele passou pela Itália, porém, pela análise de sequenciamento, eles conseguiram ver a sequência dessa partícula viral e ela era compatível com a cepa existente na Alemanha. Então, concluiu-se realmente, depois até perguntando para o paciente, que antes de ir para a Itália, o paciente esteve na Alemanha, foi onde ele já adquiriu, né, o vírus, onde o vírus foi transmitido para ele. Aí, depois que ele foi para a Itália, finalmente veio para o Brasil, né? Então, o sequenciamento é importante para vários estudos, várias análises. Então, o sequenciamento ele consiste numa ferramenta importante para diagnosticar, né, infecções no sistema nervoso de vários patógenos, principalmente agora do SARS-CoV-2. Ele acaba possibilitando também um diagnóstico rápido e robusto, né, das doenças, manifestações neurológicas, já que ele permite detectar várias amostras ao mesmo tempo, né? Ele também permite até uma construção de um painel genético de pesquisa de várias mutações, né, como a gente está analisando agora, vários estudos que estão analisando, né, sobre mutações do SARS-CoV-2. Ele possibilita, então, a detecção de agentes etiológicos de vírus emergentes e reemergentes. Permite também uma análise epidemiológica molecular desses agentes infecciosos, né? É importante também para análise de mutações, que conferem virulência, análise de epítopos específicos, até para saber como é o mecanismo de ação, por exemplo, do SARS-CoV no sistema imunológico do hospedeiro, análise de polimorfismos virais, né? E é importante também ressaltar que nos pacientes que existe a forte suspeita de Covid-19 no sistema nervoso, os testes laboratoriais, né, todos eles, imunológicos, moleculares, e o perfil do líquor, o perfil inflamatório do líquor, eles devem ser avaliados em conjunto com o quadro clínico do paciente para que exista no final uma confirmação se realmente aquela suspeita de infecção, né, por coronavírus no sistema nervoso do paciente é real ou não. Então, eu quero agradecer ao convite da professora Márcia, né? Para mim foi um desafio fazer essa aula, falar sobre um vírus novo, né, que a gente está aprendendo aos poucos. Quero agradecer ao programa de pós-graduação da DIP, onde eu faço doutorado, pela oportunidade também, e a Bolsa de Estudos da CAPES, que fomenta, então, condições, né, da pesquisa para que sejam realizados enfim, estudos relacionados, principalmente agora, ao SARS-CoV-2. Muito obrigada. Muito obrigado, Sâmia. Muito obrigado, doutora Márcia. Vamos abrir agora o espaço para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta que queira sanar, né, uma dúvida que queira sanar, pode ser enviado pelo chat e a gente vai estar tentando aqui responder, né? Ajudar vocês aqui com as dúvidas de vocês no dia de hoje. Bom, vamos lá. Primeiramente, um agradecimento, né, pela gentileza da pós-graduação, pelo convite e pela palestra de alto critério de excelência ministrada pela professora Márcia. Muito obrigado, professora. Agradece o Fausto. Depois, MP.
ela pede que, ao final, solicitar dos palestrantes um comentário sobre a evolução do quadro neurológico em relação, principalmente, à cefaleia, anósmia e AVC. Bom, obrigada pela pergunta. Quem é a pessoa? Eu não entendi o nome. É MP, não tem identificado o nome dela. Bom, em relação à anosmia, tem esse estudo europeu, com 412 pacientes, que mostra 44% em recuperação total, né? E isso a gente verifica realmente na clínica, e uma parte mantém algum tipo de alteração, uma hiposmia, quase a maioria, vamos dizer assim, persiste com a hiposmia ou uma perda do paladar. Também isso tem sido documentado. Em relação à doença cerebrovascular, aí entra dentro do critério, né? O paciente vai ficar com sequela, ele fez um AVC e vai ter que ser acompanhado, considerando que 6% nesses estudos que conseguiram fazer um estudo próprio para avaliar a presença de doença cerebrovascular, 6% vão ficar com a sequela, e aí depende muito da intensidade. Se for um AVC isquêmico, você consegue recuperar, e o tratamento deve ser igual a qualquer tratamento de AVC, né? Não muda absolutamente nada, a não ser o fato de, se o paciente tiver com a infecção ativa do SARS-CoV, ele também deve tentar inúmeros medicamentos que ainda estão em testes e que não há um consenso em relação à inibição do vírus. Mas a sequela vai persistir, e em alguns casos, AVC hemorrágico, como aquele que eu mostrei, muitas vezes são fatais, né, quando a lesão é bastante grave. A cefaleia em si, ela depende muito da origem. Se é uma cefaleia de um quadro gripal, isso vai passar logo, né? Alguns consideram que existe alguma teoria de que o mecanismo poderia ser também pelo aumento das citocinas pró-inflamatórias, explicando esse quadro. Então, a tendência é regredir, naturalmente, depende da origem do sintoma do paciente. Agora, existem outras sequelas que acontecem, tipo, por conta dessa lesão do lobo temporal, o paciente pode ficar com uma alteração de comportamento, isso é descrito, agressividade, alguma sequela persiste, porque é um quadro de encefalite. Então, entra na mesma situação que qualquer tipo de encefalite, não tem uma característica muito específica. Obrigado, professora. Temos mais perguntas. A próxima é da Marta. Excelente apresentação, obrigado. Reatividade por IgM e ou IgG no líquor foi identificada durante qualquer fase da infecção? 1, viremia. 2, pneumonia. 3, fase de hiperinflamatória. Manifestações neurológicas, PP, periférica, foram descritas após fase aguda da COVID? Eu não entendi muito bem a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela quer saber se nas diferentes fases da infecção foi identificado no líquor IgM e IgG. De fato, essa é uma pergunta boa, porque a gente tem bastante experiência, né, em relação a outras infecções, no estudo do IgM e IgG no líquor, né, em dengue. Mas o que acontece é que ainda no SARS-CoV, a gente tem testes que têm muita limitação diagnóstica, até mesmo no soro. Então, enquanto a gente não tiver um teste de alta sensibilidade, como, por exemplo, na dengue, chikungunya, que você consegue ter bons testes de ELISA para detectar anticorpo, essa detecção do anticorpo no líquido se torna ainda mais difícil. Então, eu desconheço algum trabalho nesse sentido, até porque ele não estaria expondo a realidade dos fatos, uma vez que a limitação da sensibilidade já no sangue, onde você tem uma titulação do anticorpo muito maior, ele não tem uma sensibilidade muito boa. Então, você imagina no líquido que a titulação ainda é baixa.
Acho que isso ainda vai acontecer, né, dentro desse processo de novos conhecimentos, de validação de testes cada vez melhores, com maior sensibilidade. A gente vai, a partir do momento que você tenha bons testes diagnósticos para a sorologia, você vai conseguir estudar no líquor também. Até o momento, ainda eu desconheço. Tá? E a gente está aqui, na verdade, aguardando que isso aconteça, ansiosamente, para a gente poder também trabalhar nessa área. Tá? E em relação à segunda pergunta, qual era? Era sobre a manifestação periférica. É interessante, as duas perguntas muito boas. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção também, acho que a Marta pergunta, né? Porque o que acontece? A gente está vendo, eu fiz uma revisão extensa, e é interessante que todos os relatos, até o momento, se referem a essa fase, vamos dizer assim, mais aguda da infecção. Quando você tem o surgimento desse quadro neurológico dentro de um processo infeccioso ou parainfeccioso. Infeccioso, quando você consegue detectar o vírus no sistema nervoso, no líquor, e parainfeccioso, quando você não consegue detectar o vírus no sistema nervoso, mas você detecta, como, por exemplo, o Guillain-Barré, que a gente comentou, no suave, enfim. Então, assim, nesse momento, ainda não existem muitos relatos, mas eu também acho que isso é uma questão de tempo. Eu acho que, à medida que a gente vai conseguir, porque o grande problema é fazer o diagnóstico depois daqueles 15 dias. Por quê? Nos primeiros 15 dias eu tenho RT-PCR, que bem ou mal vai me ajudar. Aí depois dos outros 15 dias, eu tenho que contar com a IgG e IgM do sangue. E o teste ainda tem uma limitação. Então, nesse momento, a gente ainda não tem muitos estudos falando sobre, após os 15 dias, saindo da fase infecciosa, de aparecimento de manifestação neurológica. Mas, como eu disse, eu acho que é uma questão de tempo. Logo, nós vamos ter casos sendo relatados no período pós-infeccioso também. Porque é isso que a gente vê em outras infecções do sistema nervoso central. Pode. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo? Me escuta? Consegue Agora me escutar? Então, obrigado. Temos mais perguntas. A senhora pode responder? Ainda tem tempinho com a gente? Claro. Obrigado. Márcia Pinto. Quando no paciente com cefaleia prolongada, devemos investigar mais profundamente e com quais exames e como tratar essas cefaleias prolongadas? Mas aí eu não estou entendendo. A cefaleia associada à infecção de SARS-CoV. Sim. A primeira questão a gente tem que investigar a causa da cefaleia. Né? Então, se essa cefaleia está associada a uma meningite, eu vou ter que tratar de acordo com a manifestação clínica. Se for uma encefalite, eu vou ter que... E aí a outra questão interessante é o seguinte, não só de acordo com a manifestação clínica, mas também o que acontece é que muitas vezes você tem um quadro encefálico viral, mas você pode ter, como a Samantha tinha comentado, que você não consegue detectar o vírus no líquor, mas existe uma reação inflamatória. Então, nesse caso, tem sido usado, inclusive, o corticoide para tentar diminuir essa reação inflamatória, e quando você não tem esse vírus, mas que o processo, vamos dizer assim, causador da manifestação clínica, está associado a um quadro asséptico, porém com uma inflamação. Então, houve um bom êxito no uso do corticoide nesses pacientes, são poucos os relatos, mas tem fundamento teórico. Então, isso depende muito da manifestação, qual a origem dessa cefaleia. Então, em termos de investigação, ressonância, imediatamente, você tem que fazer, como eu disse, o exame de líquor, avaliar se esse líquor é um líquor inflamatório, se ele é sugestivo de uma meningocefalite, se a cefaleia veio com um sintoma isolado ou associado a outras manifestações, e a ressonância, o exame de líquor são mandatórios nessas situações. E muitas vezes a tomografia de pulmão, quando o seu PCR está suspeitando SARS-CoV veio negativo, faz a tomografia de pulmão também, que pode dar uma dica em termos diagnósticos.
e a sorologia. Obrigado. Temos a pergunta da professora Simone Noé. Ela pergunta, ela primeiro afirma que, né, a dificuldade de você realizar tomografia em paciente CTI devido ao risco de morte durante o transporte, né, até ao realizar esse exame. Então, ela pediu porque se a senhora poderia discutir como diagnosticar essas complicações sem um exame de imagem acessível. Olha, Simone, aí realmente você tem, primeiro, a clínica soberana, né? Primeira coisa você tem que estar atento. Você tem um paciente no CTI em que ele piorou, teve uma piora do nível de consciência, então a gente tem que avaliar. Do ponto de vista clínico, ele está bem. Então, eu vou avaliar esse quadro neurológico. Primeira coisa é o exame neurológico. Então, o exame neurológico, ele com certeza já me dá alguma orientação em termos de anatomia. Essa pergunta é excelente. É excelente porque, na verdade, ela representa aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, muitas vezes, quem trabalha no hospital público, né? E eu mesma já tive uma situação de uma paciente que chegou, nos procurou, eu já acompanhava, ela tinha dengue, na verdade, eu sabia que é o PCR positivo no sangue, a paciente fez uma mielite e alguns meses depois o PCR continuava positivo no sangue e ela deu entrada com vômitos incoercíveis. No hospital que eu não tenho condição de fazer ressonância, então, clinicamente não justificava aqueles vômitos, então, o que eu tive que fazer? O exame neurológico. Então, vômitos incoercíveis, não justificado pelo quadro clínico, sistêmico, tem que pensar que isso pode ser bulbar. E aí, nesse raciocínio, vamos fazer o exame de líquor. E o líquor voltou a ser inflamatório. Então, peraí, eu tenho uma paciente com vômitos incoercíveis, um líquor inflamatório, e tem um PCR positivo no sangue, eu tenho que pensar que isso é paro infeccioso, doença autoimune. E vamos ter que fazer pulsar ou fazer imunoglobulina nessa doente. Nesse momento, ela então desenvolve uma monoparesia, uma paraparesia, quadros estabelecem. A gente só conseguiu fazer ressonância um mês depois. E com a pulsoterapia, os sintomas regrediram. Então, a primeira coisa é o quadro clínico desse doente. Né? E depois a gente fez a ressonância e confirmou a lesão bulbar, medula cervical e torácica. Então, o exame neurológico ele tem essa orientação, ela pode nos ajudar muito a delimitar o local da lesão. No exame de líquor, a origem do processo. Então, mesmo que eu não consiga detectar um sarcómero no líquor, mas eu tenho um líquor positivo, o paciente piorou o nível de consciência e tem um líquor inflamatório, peraí, eu estou tendo uma encefalite, paciente, enfim. Então, eu acho que essas questões podem nos ajudar, e é o que nos ajuda no dia a dia. Depois, com calma, você pode fazer sua tomografia, pode fazer ressonância. Mas primeiro, a suspeita clínica vai ser mandatório, e aí o exame neurológico e o exame de líquor, isso certamente em qualquer local a gente consegue, então, fazer, desde que você realize o exame neurológico e tenha o exame de líquor disponível, e eu vou dizer mais, o exame de líquor básico, né? A citologia bioquímica, o exame microbiológico já nos dão uma grande parte dos diagnósticos. É a orientação em termos de raciocínio diagnóstico. Depois a gente pode fazer provas mais elaboradas. Mas, a primeiro momento, isso já nos ajuda bastante. Obrigado. Muitos elogios. Doutor Peralta agradece pela palestra de grande excelência. Muito obrigado. J. Gesine agradece pela palestra. Márcia Pinto agradece. Maria da Glória Barreiros agradece pela excelente aula. E J. Gesine faz uma pergunta também. Em casos chegaram com... Ela trabalha, ela inclusive fala, né? Que essa pessoa inclusive fala que está no olho do furacão em Manaus com essa situação toda do Covid. Aí ela relata aqui. Casos chegaram com anosmia, digeusia e dispneia, com raio-x de tórax normal e saturado 97%. Tendo informado que a dispneia era de ansiedade e o paciente foi liberado. Hoje estamos conscientes da importância
a valorizar a repercussão no sistema nervoso central. Então, ela relata uma situação que ela presenciou lá, e aí temos uma perguntinha de Suzana Araújo. Como que o IgM a nível cerebral pode estar contribuindo para um comprometimento neurológico? Parabéns aos palestrantes. Bom, o IgM, simplesmente ele vai, é um marcador que você teve uma infecção recente. Então, ele não contribui. Ele pode ser produzido no sistema nervoso. Quando você tem um linfócito ativado, ele pode produzir localmente IgM no sistema nervoso. E ele, na verdade, ele é um marcador de quando você detecta no líquor e demonstra aquilo de produção local, porque assim, não basta só você detectar no líquido, tem que mostrar que aquilo é produção local, porque detectar no líquido pode ser uma passagem pela barreira mucocilicosa. Mas quando há uma detecção local, mostra que há uma ativação de linfócitos e é um marcador de inflamação, tá? Ele é um marcador de inflamação ativo no sistema nervoso. É isso que ele indica. Houve uma infecção recente e ele vai me apoiar no diagnóstico, mas ele não tem uma atuação, vamos dizer assim, maior, além de permitir me apoiar o diagnóstico neurológico, tá? Isso em geral. Como eu disse, SARS-CoV-2 a gente ainda precisa estudar mais sobre o assunto. Tem que ter mais evidência. Assim, voz. Não estou ouvindo? Mais uma perguntinha, Marta Pinto. Quando você indica a punção lombar? Em qual momento? A punção lombar a gente faz sempre que você suspeita de uma infecção do sistema nervoso central e, dependendo, uma polirradicularidade também é o caso da punção lombar. Então, você suspeitou de um quadro, de uma encefalite, de uma meningite, uma meningoencefalite, uma mielite, você tem que fazer a punção lombar. Sempre que há um comprometimento do sistema nervoso central, deve ser feito nas polirradicularidades, a Guillain-Barré, que evidencia aquela dissociação proteína-citológica. Então, a gente também deve fazer a punção lombar, que vai ser um apoio. Vamos dizer assim, eu junto isso com a clínica e vou levar meu raciocínio para um determinado diagnóstico. Muitas vezes, é tão importante que eu tenho um paciente que chega na emergência com uma déficit de força, uma paraparesia. E, às vezes, o próprio diagnóstico diferencial, se aquilo é um Guillain-Barré, se é uma polirradicularidade, ou se porque o paciente está com hipotonia, reflexia, e ele não conta muito bem a história, mas o fato é que eu tenho diminuição de força com hipotonia, reflexia e chegou na emergência. Então, o exame de líquor, nesse caso, é fundamental, porque se eu tenho uma mielite, uma lesão da medula espinhal, o que eu espero? Aumento de célula, aumento de proteína, e, enfim. E já numa polirradicularidade, a minha celularidade vai estar normal e você vai ter aumento de proteína, uma dissociação proteína-citológica. Então, o exame meio básico de rotina, que a gente chama de exame de rotina, que o exame de líquido é muito mais do que uma rotina, do que o exame parcial, mas ele já me orienta, peraí, isso aqui parece uma dissociação proteína-citológica. Então, isso, junto com o meu exame neurológico, já me leva ao raciocínio diagnóstico. Tá? Então, temos uma pergunta bem parecida, só que, no caso, a Márcia Pinto, ela relata de pessoas que já têm cefaleia ao longo de 10 dias e com os recursos escassos você não tem como lançar mão de outros exames, como, por exemplo, a tomografia. Vale a pena realizar o exame de líquor nesses pacientes que relatam essa cefaleia prolongada acima de 10 dias? Olha, eu acho, sim, com certeza, mas primeiro tem que avaliar o fundo de olho, como eu disse, tem que avaliar o conjunto, ver se essa paciente não tem alguma outra alteração a nível central que possa orientar um diagnóstico. Se o exame neurológico normal, e ela tem uma cefaleia crônica, está com sarcófago persistente, o exame de líquor pode ajudar, sim, inclusive, fazer o RT-PCR no líquor, considerando que existe uma possibilidade de estar associado realmente ao sarcófago e ser por aquele processo inflamatório de liberação de citocinas. Então, vale a pena fazer o exame de líquor.
Professora, eu agradeço imensamente por esse momento, por essa participação na nossa aula, trazendo tanta informação, tanto conhecimento. Agradeço, Sâmia, também por partilhar esse momento conosco, trazendo mais conhecimento sobre diagnóstico molecular de COVID. Eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui presentes conosco durante esse nosso talking, né? E lembrando a todos, nós temos as nossas aulas disponíveis no canal do YouTube, no programa de pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias, PPG-DIP, espaço FRJ. Lá vocês podem seguir, curtir os vídeos, assistir novamente às aulas, explorar ainda mais esse conhecimento. Obrigado mais uma vez a todos, muito obrigado por aceitarem o convite, professora Márcia, em nome da pós-graduação, agradeço também o meu nome. Obrigado, Sâmia, e é um prazer tê-los todos aqui. Uma boa tarde, até semana que vem.